Pensa só, ter o poder de literalmente desafiar a morte. Por milhares de anos, isso não passava de um desejo, quase um sonho. Mas e se esse sonho, de repente, virasse ciência? Essa é a história de como a gente transformou uma esperança antiga numa técnica que hoje salva vidas todos os dias. E se fosse possível trazer alguém de volta? Sabe, do limite entre a vida e a morte? Pois é, foi essa pergunta que deu o pontapé inicial numa busca que durou séculos e que levou a uma das maiores conquistas da medicina moderna. Então a gente está falando da história da reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP. É uma jornada fascinante, que passa pela fé, pela ciência, por uns erros bem bizarros, é verdade, mas também por triunfos que hoje dão a milhões de pessoas uma segunda chance. Vamos mergulhar nessa história? Bom, a nossa jornada começa lá atrás, muito tempo atrás, numa época em que milagre e medicina eram praticamente a mesma coisa. O sonho de trazer os mortos de volta não nasceu num laboratório, de jeito nenhum. Nasceu na fé, na esperança. Olha que interessante, um dos primeiros relatos que a gente tem de uma tentativa de reanimação vem da Bíblia. Na história do profeta Elias, a gente já vê umas ideias que são a base de tudo: a transferência de calor do corpo e, o mais importante, o sopro de vida. Claro que aqui tem um lado simbólico, mas mostra que essa ideia de passar o nosso próprio fôlego para reviver outra pessoa, nossa, isso é muito, muito antigo. Ok, agora a gente dá um salto no tempo, para uma era de mais luz, de mais ciência. A fé começa a dar espaço para a observação e o misticismo passa a ser desafiado pela experimentação. A busca por uma resposta estava começando a virar científica de verdade. E é aqui que as peças do quebra-cabeça começam a se juntar. A gente vê o Paracelso com a ideia de ventilação artificial, mesmo que de um jeito rústico. Depois o caso do Tossac, que foi um sucesso documentado e deu uma legitimidade enorme para o boca a boca. Tanto que a técnica passou a ser recomendada oficialmente. E a criação dessas sociedades dedicadas ao assunto mostra uma mudança fundamental. Não era mais um esforço isolado, e sim um movimento científico coletivo. E aí a gente chega no século XIX. E olha, foi uma época meio selvagem para a medicina, viu? E com a reanimação não foi diferente. Foi um período de uma criatividade intensa, cheio de métodos que hoje parecem estranhíssimos, mas que, no fundo, tinham sementes de ideias muito importantes. Esses métodos são o retrato perfeito da tentativa e erro. O foco era quase todo na ventilação. A ideia era forçar o ar para dentro e para fora dos pulmões de um jeito mecânico. Por quê? Porque na época, a ciência entendia que a respiração era o sinal de vida. Embora hoje pareçam meio ineficazes, eles foram um passo crucial porque representam uma busca por uma técnica que pudesse ser padronizada. Só que ainda faltava uma peça gigantesca nesse quebra-cabeça. E aí, no meio de tudo isso, de todo esse foco na respiração, surge uma ideia que muda completamente o jogo. O Dr. Mas percebeu uma coisa que hoje parece óbvia, mas que ninguém via. Não adianta nada encher os pulmões de ar se o sangue não está circulando para levar esse oxigênio para o cérebro. A defesa que ele fez das compressões no peito foi um momento decisivo que preparou o terreno para a RCP que a gente conhece hoje. E é isso que nos traz para o grande momento, o clímax da nossa história. Aquele momento em que séculos de conhecimento sobre ventilação e sobre circulação finalmente se encontram num procedimento único que ia mudar o mundo. Guarda bem esse ano, 1960. Esse é o ponto de virada. Depois de séculos de busca, de tentativas, foi nesse ano que a reanimação cardiopulmonar, como a gente conhece, nasceu oficialmente. A grande sacada foi essa. Cowenhoven, Safari e Jude juntaram as duas partes da história. Eles pegaram a ventilação artificial, que o Safra tinha provado que funcionava, e as compressões torácicas, que o Cowenhoven tinha demonstrado a eficácia, e uniram tudo num único protocolo para salvar vidas. A RCP estava oficialmente criada. Ok, a técnica existia. Mas, e aí, como ensinar isso para todo mundo? A resposta foi genial. Ressuscite N. Esse manequim de treinamento foi uma revolução. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam praticar as compressões, a ventilação, tudo de um jeito seguro e padronizado. Isso tirou a RCP dos hospitais e transformou numa habilidade que qualquer um podia aprender. Então, com a RCP moderna já definida e um jeito de ensinar, o próximo passo era óbvio: levar esse poder de salvar vidas para fora dos hospitais e colocar nas mãos de todo mundo. E é aqui que a gente vê a ciência saindo do laboratório e indo para a rua, para a comunidade. O treinamento em massa criou um verdadeiro exército de socorristas.
O DEA, aquele aparelho que dá um choque para reiniciar o coração, foi parar em lugares públicos, e a RCP por telefone permitiu que qualquer pessoa, mesmo sem treinamento, pudesse começar a salvar uma vida, com a orientação de um profissional. E é importante dizer que a história não acabou lá em 1960, de jeito nenhum. A ciência por trás da RCP continua evoluindo o tempo todo. Organizações globais como o Wilcor analisam novas pesquisas constantemente para refinar as técnicas e garantir que o que a gente faz hoje seja o mais eficaz possível. Tudo baseado em ciência e em evidência. Olhando para trás, para essa jornada toda, fica muito claro que a história da RCP não é só uma coisa para ler num livro. É um legado vivo, uma responsabilidade que continua com a gente até hoje. No fundo, essa história toda mostra uma coisa. A RCP não foi um chute, não foi um achismo. É o resultado de séculos de busca científica. Cada pessoa que aprende a técnica hoje se torna um elo numa corrente, que vai desde aqueles primeiros curandeiros até os pesquisadores de hoje. Aprender essa habilidade é se conectar com essa tradição poderosa de preservar a vida. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Com esse conhecimento nas mãos de mais gente do que nunca, será que a história da reanimação realmente acabou? Ou ela está só esperando para ser escrita? Talvez pelo próximo socorrista que decide agir.